Olá, sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre ecossistemas brasileiros. E para começar, eu já trago para vocês uma informação que é extremamente importante. Quando nós falamos de ecossistemas brasileiros, alguns livros, alguns autores, eles tratam, na verdade, o ecossistema como sendo um bioma. Só que ecossistema e bioma são coisas diferentes. Vamos relembrar um pouco que a gente aprendeu sobre ecossistemas nos anos passados. A gente aprendeu que ecossistemas é formado por fatores bióticos e fatores abióticos. Logo, se a gente observar, é diferente do conceito de biomas. Quais são os fatores bióticos? São os seres vivos, né? Os seres vivos são os fatores bióticos. E quais são os fatores abióticos? A água, o ar, não é isso? O solo, a luz do sol. Então, existem outros fatores aí que são os fatores abióticos. E esses fatores, a interação entre os fatores bióticos e abióticos é que compreende um ecossistema. Já bioma é, na verdade, diferentes ecossistemas. São diferentes ecossistemas em um determinado local. E há uma interferência, né, do clima, da altitude, das características do solo. Então, quando a gente fala de ecossistemas, ele não leva em consideração o clima, a altitude e as características do solo. E o bioma leva em consideração essas informações. Então, vou colocar aqui, ó, que bioma leva em consideração, se não couber, a gente finge que coube, o clima, as características do solo, o regime de chuvas, altitude, tá, gente? Então, existem vários fatores aí que são levados em consideração para falar de bioma. Então, são diferentes ecossistemas. O bioma, ele não analisa, bioma não analisa as interações, tá bom? Não analisa as interações entre os organismos de um ecossistema. Bioma, a gente não vai falar das interações entre os seres vivos, mas sim das características daquele ambiente, da característica daquele meio físico, que é o que é importante, que é essencial, e não das interações presentes ali, que é a questão do ecossistema. Então, o bioma, ele vai levar em consideração a extensão territorial, as características da vegetação, do solo, o regime de água e etc. Então, a gente vai ver em livros de ciências, geralmente, considerando este mapa aqui, ó, com 6 biomas brasileiros. O bioma Amazônia, o bioma Pantanal, o bioma Cerrado, o bioma Mata Atlântica, o bioma Pampa e o bioma Caatinga. Em alguns livros, alguns autores colocam também Zona dos Cocais, Mata de Iguapés, matas que, na verdade, na maioria das vezes, a gente encontra como matas de transição, tá? Então, restinga, vegetação, toda essa vegetação litorânea, manguezal, a gente chama isso de matas de transição, com uma importância, assim, significativa para a mata de araucária, que é tem algumas características mais diferenciadas. Então, se você vê um livro de ciências, 6 biomas, é que realmente a gente leva em consideração apenas as questões relacionadas ao clima, características do solo, altitude, regime de chuva. E quando a gente fala de ecossistemas em ciências, nós estamos falando da interação entre os seres vivos. E aí, quando a gente fala de bioma, a gente não analisa as interações entre os seres vivos. Bem, quais são os biomas, então, que nós vamos ver aqui neste vídeo de uma maneira rápida, porque a gente tem, né, uma live para poder conversar sobre esse assunto e também o assunto também está no livro. E vocês têm aí fontes também de pesquisa. Eu já sugiro que vocês façam um roteiro, um esquema como este, ou um mapa conceitual, né, um mapa mental com as informações. Bem, este conteúdo, relembrando, está no volume 3 e inicia na página 2 da apostila. Bem, o bioma Amazônia, ele compreende a maior floresta tropical do mundo,
né? Este bioma, ele tem clima úmido, né? Clima equatorial, ou seja, úmido, e muito quente. A vegetação é uma vegetação com árvores mais altas, e essas árvores altas diminuem, então, a entrada de luz e, portanto, a pouca vegetação rasteira e pouca diversidade no solo. A diversidade maior se dá na copa das árvores. O solo é um solo arenoso e somente 14% do solo dessa região é fértil. Compreende, como eu disse, a maior floresta tropical do mundo, e essa floresta não está só no Brasil, né? Ela está em outros países como Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Equador, Peru, Colômbia e Bolívia. Lembrando que Guiana, Guiana Francesa e Suriname são países que têm todo o seu território coberto pela floresta amazônica. Na floresta amazônica existem ecossistemas diferentes, como mata de terra firme, mata de várzea, mata de guapó, tá bom? E a floresta amazônica, este bioma amazônico, ele compreende 9 estados do Brasil. A fauna da floresta amazônica, do bioma Amazônia, é uma fauna riquíssima. E alguns animais mais característicos deste bioma é a onça-pintada, o boto cor-de-rosa, arara azul, algumas cobras, né? E a flora, o mais famoso das plantas que a gente conhece de lá, a que mais se fala dela, é a Vitória Régia. Esse bioma compreende a maior bacia hidrográfica do mundo, com 20% da água doce do planeta todinha neste rio, que é o rio principal, né, que nasce lá no Peru, na Cordilheira dos Andes, e passa por todo o bioma Amazônia e deságua no mar, que é o rio Amazonas, que tem cerca de 110 afluentes. Bem, esse rio, o Rio Amazonas, que no início não tem esse nome, ele nasce a 5.000 metros de altitude, deságua no Oceano Atlântico, e o percurso dele até o Oceano Atlântico gira em torno de 7.000 quilômetros de distância, né, de percurso. Nessa região também tem o aquífero Alter do Chão, que é um reservatório de água subterrâneo, e este bioma é extremamente importante também para o bioma cerrado, por conta dos rios voadores. Vamos lembrar que nós estamos falando do bioma Amazônia, e ele também atua no processo de reciclagem, de armazenamento do carbono. Então, este bioma ele é extremamente importante aí para o equilíbrio de outros biomas. Bem, ele localiza-se então no norte do Brasil e cobre cerca de 40% dessa região, né, que distribui entre 9 estados, como eu disse, que seria o Acre, o Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. A diversidade biológica dessa floresta é a maior do mundo, como eu comentei. Dentre as plantas que a gente conhece, o cupuaçu, guaraná, seringueira, né, que é aquela planta que se extrai o látex para a fabricação da borracha, a palmeira. Gente, o açaí, né, gente, tão famoso aí pra gente também, tucumã, inajá, espécies de grande porte, como castanheiras, o angelim. Então, esse bioma ele vai abrigar inúmeras espécies de plantas medicinais, e graças a elas, vários avanços medicinais a gente tem aí, como é o caso do curare, que é um poderoso anestésico, e do quinino, que é usado no tratamento da malária. Bem, em função da redução de estoques de madeira do sul do país nos últimos anos, a extração de mogno e cerejeira na floresta amazônica aumentou muito e tem levado a uma redução grande da população de plantas dessa região. E além desse grande número de espécies na Amazônia, há também uma diversidade de animais, como eu comentei, né? A onça-pintada, tem o quatá, o macaco-prego, arara vermelha, arara canindé, a jacaretinga, o jacaré-coroa, jacaré-açu, muitas espécies de insetos e outros animais. Bem, gente, isso são características assim gerais desse bioma, mas a gente ao longo dos estudos a gente vai acrescentando mais informações. É um bioma que, por conta do clima quente e úmido, há um processo, né, de evaporação, evapotranspiração constante, a formação dos rios voadores, como eu disse, influencia muito no bioma cerrado, traz ao bioma cerrado características únicas para este bioma, né? E aí, já que falamos do cerrado, dá uma lida lá no livro de ciências, lá na página 8, que fala sobre o bioma cerrado, que é o segundo maior em extensão. Existe uma abundância grande de espécies endêmicas, ocupa cerca de 22% do território brasileiro. Ele é um bioma
que perde apenas, né, para a Amazônia, ocorre na região centro-oeste, principalmente nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais. E também em pequenas extensões, pequenas, tá, gente? Do Amazonas, do estado do Amazonas, do estado de São Paulo, do Paraná, da Paraíba e de Pernambuco. O clima do Cerrado, ele é quente, com uma estação seca bastante rigorosa, embora chova durante alguns períodos do ano, principalmente no verão. Apesar da pouca chuva, mesmo nas estações secas, o solo ele apresenta uma quantidade razoável de água a partir de 2 metros de profundidade. Assim, as raízes de muitas plantas elas vão ficar muito profundas para atingir o lençol freático e retirar a água necessária para a sobrevivência, né? Os solos do cerrado são consideráveis úteis para a agricultura, então por isso ele acaba sendo bastante explorado. Só que o solo ele é ácido, então há necessidade de uma adição de uma substância que chama de calcário para poder equilibrar essa acidez do solo. As principais plantas que são encontradas no cerrado é o araçá, o piqui, o pau-terra, uma palmeira que chama indaiá, o capim-flecha, são alguns dos exemplos de plantas né, dessa região. A fauna é riquíssima, incluindo onça-pintada também, a anta, o tamanduá, o tatu, o veado campeiro, o lobo-guará, né, tão famoso aí, e provavelmente o nosso ilustre representante na nota de R$ 200. Bem, um importante fator ecológico do cerrado que a gente pode lembrar é a questão do fogo, né, que pode ser provocado por diversos fatores, como por exemplo os raios. E as plantas elas apresentam adaptações para sobreviver neste ambiente, como as cascas serem bem grossas e esses caules serem subterrâneos. Bem, após as queimadas que acontecem naturais, essas plantas elas renascem. Elas têm adaptações que permitem que elas resistam ao fogo. A presença dessa camada, né, de casca grossa faz com que ela resista ao fogo e a partir de determinado período, essas cinzas que ficam em toda a sua estrutura, elas são substituídas por cascas novas e aí as raízes também, elas são raízes que são, apesar do solo seco, elas não sentem tanta falta de água e elas conseguem sobreviver a essas características aí do solo. Bem, a questão das queimadas no cerrado, elas constituem também um eficiente meio para a preservação deste ecossistema, tá? Existem queimadas em rodízio e em parcelas pequenas e controladas que poderiam evitar grandes incêndios que permitiriam às plantas, por exemplo, completar seus ciclos biológicos e acelerariam a reciclagem de nutrientes minerais. É importante também que a gente fale que este bioma, ele é um bioma que as árvores elas têm comportamento, elas são baixas, né? Apesar de terem 11 tipos diferentes de tipos de plantas, de características diferentes para essa região, a maioria elas são baixas, com troncos retorcidos, as folhas grossas, as raízes longas, e existem gramíneas e arbustos. E tem características diferentes de outras savanas, né, que não estão no Brasil. O cerrado seria uma savana, mas uma savana brasileira com características únicas devido à influência dos rios voadores. Bem, a caatinga ocupa cerca de 11% do território nacional, é exclusivamente um bioma brasileiro com características únicas, tá? Também pode significar, o nome, né, em Tupi-Guarani significa mata branca, porque em determinada época do ano as folhagens ficam secas, né? Para poder evitar a perda de água, e os galhos ficam bastante ressecados e clarinhos. As árvores são mais baixas, que é já uma adaptação também. As folhas são mais grossas, é uma adaptação para viver num ambiente que tem pouca água, né? Então, elas têm algumas características aí importantes para sobreviver num ambiente de uma região mais seca. As plantas famosas dessa região são o mandacaru, o xique-xique, a mancabira, né, que é algumas bromeliáceas que existem, o juazeiro, e então são exemplos de plantas deste ecossistema, deste bioma, tá? Bem, uma outra informação importante sobre a caatinga, gente, é que
Ela tem um mecanismo de proteção contra a perda de água, que é a redução das folhas e dos espinhos, né? Como eu disse. Certas plantas da caatinga, principalmente as cactáceas, como por exemplo xique-xique, elas têm essa característica de ter espinhos, folhas modificadas em espinhos para diminuir aí a perda de água. E alguns animais, que a gente poderia falar, o currupião, a cascavel, o gavião carcará, a ararinha azul, que é até uma ave extinta já na natureza, né? Uma ave que quase não existe, que a gente quase não vê. A Mata Atlântica corresponde a 13% do território brasileiro, gente. E ela era muito maior, é um bioma que sofreu muito com a, a, a chegada, né, dos portugueses no Brasil. É um bioma que não tem mais a quantidade original que existia anteriormente. É um bioma de floresta tropical que se estende desde o Rio Grande do Norte até o sul do país. Atualmente, ela é completamente devastada, né? Apresenta apenas 7% da floresta original, da mata original. Ela tem uma importância ambiental e social muito grande. Aproximadamente 70% da população brasileira vive na região de Mata Atlântica, né? Essa região sudeste do Brasil, que é a mais povoada, é onde principalmente tem uma grande quantidade de Mata Atlântica. E os animais e plantas que são dessa região, que a gente poderia falar, as plantas, o pau-brasil, o jacarandá, o jequitibá, o cedro. Na fauna, nos bichos, né, a gente teria animais até ameaçados de extinção, como o mico-leão dourado, o bicho preguiça, a onça pintada, o muriqui, que é um macaquinho grandão que tem nas Américas, né, também. As aves ameaçadas, a gente tem a jacutinga, o jacu, o macuco, que são algumas aves aí deste bioma tão devastado por conta das atitudes, das ações humanas, principalmente já desde o início decorrentes do processo de colonização. Tem também o Pampa, né, que é o único bioma que está presente apenas em um estado brasileiro e ocupa quase a metade do estado do Rio Grande do Sul, mas ele ocupa outros países, como o Uruguai e a Argentina. É um bioma com 4 estações bem definidas, tá? E a vegetação é caracterizada por presença de gramíneas. Bem, estes biomas todos, como eu comentei, são biomas com características específicas, plantas com características específicas, e vale ressaltar a questão do bioma pantanal, né, gente? O bioma pantanal é um bioma de planície, com planícies alagáveis. Isso é interessantíssimo, né? É o menor bioma brasileiro em extensão. Ele tem uma planície grande de inundação. Os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, que tem este bioma, e tem países vizinhos, como Bolívia e Paraguai também, que tem esse bioma. O bioma ele pode ser dividido em duas partes, o Pantanal Norte, o Amazônico, o Pantanal Sul ou o maior. É considerado patrimônio natural mundial e reserva de biosfera, possui uma grande biodiversidade vegetal e animal, mas infelizmente muitos dos animais encontram-se ameaçados de extinção. A gente tem como aves representantes do Pantanal arara azul, tucano, periquito, a garça branca, beija-flor e um bastante famoso que é o tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal. Dos répteis, existe, por exemplo, o jacaré do Pantanal, jacaré de coroa, lagarto, jiboia, sucuri, cobra d'água, jabuti, cágado, né? Os mamíferos têm capivara, porco do mato, lobo, guarariranha, né, gente, bastante famosa, né, nas águas do Pantanal, anta, preguiça, onça pintada, dos peixes tem piranha, pacu, curimbatá, né, que são animais aí que a gente vê até que passam a questão da pesca e da caça, né, bastante aí, um problema bastante grave no bioma Pantanal. Bem, agora, é importante a gente relembrar e ressaltar que os biomas do Brasil, eles são bastante ameaçados, né, gente? Existem algumas ameaças, assim, que são grandes aí. O Brasil é um dos países mais diversos do mundo, né? E abrigam verdadeiras maravilhas naturais. Porém, a gente sofre muito, os biomas sofrem muito com as crescentes ameaças que provocam a degradação, como, por exemplo, o desmatamento, uso dos recursos de maneira inadequada, a agricultura e a pecuária, caça ilegal, né? Então, o desmatamento, por exemplo, é uma ameaça que atinge praticamente todos os biomas brasileiros e geralmente para atender objetivos específicos ligados à expansão econômica. Só para vocês terem ideia, em 1990 a 2015, cerca de 55 mil hectares do tamanho de duas florestas, né, da floresta do Brasil, foi devastada a floresta amazônica. O bioma mais ameaçado é a floresta amazônica. E
Um outro problema que a gente tem, além do desmatamento, né, das florestas tropicais, né, do mundo, o Brasil não é diferente, existe também a questão da agropecuária, né, que eles desmatam uma determinada região para aumentar a expansão agrícola, né? Então, a expansão da agropecuária tem sido o motor central da devastação dos ecossistemas dos biomas brasileiros. É, fazem aí cerca de milhões de hectares de pastagens e cultivo de lavoura, sendo que poderiam ser florestas aí bastante ricas em biodiversidade. E essa expansão agrícola, ela tem causado impactos aos ecossistemas, não só à floresta amazônica, mas também ao cerrado e aos outros biomas, perdendo em biodiversidade. Isso é um dos maiores riscos, por exemplo, para o cerrado, é a questão da agricultura. Um outro problema gravíssimo, né, gente, que a gente tem aí para a perda da biodiversidade desses biomas é a questão dos impactos ambientais causados pelo garimpo, a atividade mineradora. A gente viu aí dois casos recentes aí de que a atividade mineradora causou prejuízos não só para um bioma, né, mas também para vários ecossistemas ao longo desse bioma aí, como por exemplo rios, como o Rio Doce, né, por conta do acidente da Samarco em 2015. Ano passado o Rio Paraopeba, né, em 2019, o Rio Paraopeba e provavelmente vai causar aí problemas no Rio das Velhas. Desde então, o Brasil, vamos pensar, ele enfrenta efeitos devastadores da liberação de substâncias tóxicas provocadas pela ruptura, né, de barragens, e é importante que elas sejam fiscalizadas para diminuir esses problemas, como é, por exemplo, o que aconteceu no ano anterior do Córrego do Feijão, que até hoje ainda existem pessoas desaparecidas e 259 pessoas morreram, né, na tragédia. Bem, além disso, tem a desertificação, principalmente nas áreas do semiárido, né, seria na Caatinga, a desertificação causada principalmente pelo mau uso do solo, né, gente, por áreas que as pessoas não sabem cultivar, manejo inadequado do solo, né, e aí torna o bioma Caatinga um dos mais vulneráveis a esse aspecto, tá, gente? E isso também pode causar uma mudança climática e degradação ambiental do solo, e desertificação pode causar alteração no clima. A caça ilegal e predatória, que causa a extinção de espécies, né, que é um desafio aí para a gente. A caça e a pesca ilegal predatória são ações que aumentam ainda mais a perda da biodiversidade. E, gente, vamos lembrar também os megaprojetos de infraestrutura, né? Criar aquelas infraestruturas gigantescas para a construção de hidrelétricas, barragens, pontes, isso afeta muito os rios, os biomas de uma maneira geral, degradam as matas nativas. As queimadas que associadas ao desmatamento, né, é um dos principais pilares de degradação dos biomas e com isso aumenta também como consequência, né, das queimadas a emissão de grande volume de CO2 nas florestas. A ação predatória das queimadas coloca em risco a biodiversidade dos biomas, né? E o esgotamento de nascentes, a salinização da água. As queimadas, geralmente provocadas pelo humano, continuam sendo o maior problema, né? E a causa geralmente é a expansão agrícola, né? E a questão também importante que a gente tem que lembrar é a questão da pouca conservação, né? Existem poucas áreas de conservação, poucas unidades de conservação ambiental. Isso também é um problema grave, porque se tem fiscalização, diminui-se esses riscos. As mudanças climáticas, gente, também podem representar sérias ameaças aos biomas brasileiros, porque essas alterações elas podem provocar a ocorrência de eventos extremos, como secas intensas, e aumentando a temperatura, o aumento do desmatamento das queimadas também pode aumentar, né, alguns outros problemas. No bioma Amazônia, por exemplo, a maior emissão de gás de efeito estufa, e esse aumento, né, esse aumento pode trazer problemas, né, para esse reservatório e sumidouro de carbono que a gente conhece, que é a floresta amazônica. O bioma cerrado, por exemplo, pode acontecer também nessas mudanças climáticas, diminuir o regime de chuvas e pode afetar ao longo dos anos o ciclo de vida de determinados animais, plantas e etc. Então é importante que os governos, que as instituições, que as empresas, a sociedade civil, os cidadãos de maneira geral, façam parte, pensem na questão da conservação do meio ambiente para salvar, né, a rica biodiversidade do mundo aí e dos biomas brasileiros. Bem, gente, é importante a gente lembrar então
que os domínios naturais, que os ecossistemas brasileiros, eles sofrem a ação principalmente do homem, né? Com o desmatamento, com a queimada, assoreamento, poluição, mineração, atividade de extração, atividade mineradora, né? Geralmente trazem bastantes problemas aí para o Brasil. Relembrando então, biomas não é a mesma coisa que ecossistemas, né? Biomas abrigam diferentes ecossistemas e nós conhecemos 6 biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. A floresta amazônica sofre muito com a queimada e com o desmatamento. Vimos também que a Mata Atlântica é o bioma costeiro, o bioma de costa. Primeiro bioma provavelmente que foi visto por Cabral. Vimos também que o cerrado passa por queimadas naturais e seu solo e plantas são adaptados a essas características. Aprendemos que Caatinga, as árvores são mais secas, né, por conta dos solos, por conta do clima semiárido, e o Pantanal nós aprendemos que é um bioma com planícies alagáveis. Não deixem de ler o material de estudo, não deixem de assistir as videoaulas sugeridas, não deixem de fazer a leitura do conteúdo. Beijo grande para vocês e tchau, tchau.